Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. É um prazer te receber aqui para essa conversa hoje sobre harmonia. Nós vamos falar sobre timbres, vamos falar sobre harmonia, sobre acordes, sobre melodia. Vai ser um assunto bem interessante. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Mester Daniel, Maria mais fácil, e a gente vai falar hoje sobre harmonia ao piano. Eu não vou me restringir a instrumento hoje. Apesar de eu ter um piano aqui, eu vou usar esse piano mais para eu demonstrar o que eu quero falar do que para tocar, exibir, até porque não é meu instrumento, eu não toco piano, eu não sou pianista, eu sou baterista. Eu sou formado em bateria, no curso superior de bateria do FMG, em música popular, e não em piano. Então, eu peço já licença, peço perdão a todo mundo que toca piano melhor que eu, deve ser bastante gente. Às vezes alguma dificuldade aqui de mostrar, que a ideia não é mostrar o instrumento e suas potencialidades hoje. Hoje eu vou falar sobre harmonia e eu vou exemplificar usando o piano, tá? Então eu peço licença, assim, pra gente fazer de uma forma simplificada. Eu gosto desse modelo, assim, meio uma aula, né, meio improvisado, meio seguindo o fluxo livre, assim, do que um vídeo todo scriptado. Então, esse aqui é literalmente uma aula ao vivo, sem cortes, mas eu gosto de gravar, porque você sobe o vídeo, já sobe com uma qualidade de áudio melhor, uma qualidade de vídeo melhor, você pode assistir na velocidade 2, se você quiser, para correr, para ir mais rápido. Tudo isso vale, tá? E compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, curtir o vídeo também ajuda muito, também vai ajudar bastante a gente. Olha só, vamos começar então a aula já sem mais delongas, já me apresentei, já estão familiarizados aí com o assunto de hoje. Nós vamos passar por alguns tópicos, eu listei aqui na minha listinha pra você ver como é que o negócio é verdadeiro, eu tenho uma lista aqui do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre timbre primeiro. Tá? Resumindo bem a conversa, a gente vai falar sobre o timbre, usando o piano como exemplo, mas eu vou extrapolar para arranjo, enfim, para orquestração, para um monte de coisa, a gente vai falar sobre timbre, tá? Depois a gente vai falar sobre esse piano, sobre esse teclado aqui, ó, e como esse teclado aqui, ele traz uma ideia visual, só que a ideia sonora do que ele está trazendo é diferente. Isso vale para todos os instrumentos, vale para a guitarra, para o baixo, para todos os instrumentos, tá? Vou falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre os sistemas musicais rapidamente, vou explicar um pouco em relação à harmonia, os sistemas musicais. E, finalmente, a gente vai falar sobre melodia e harmonia, e o sentido emocional que a harmonia traz à melodia, tá? E destacando nessa conversa de harmonia o baixo, vai ser importante a gente falar um pouquinho sobre o baixo, correto? Então, olha só, é uma aula simples, é uma aula tranquila, é uma aula sem mistério, uma aula que, se você nunca tocou nada, você vai conseguir acompanhar. Se você já é um músico profissional, você vai conseguir acompanhar. Se você já é um pianista, um arranjador, compositor, você vai acompanhar, vai ter coisas aqui para você considerar, tá bom? Mas é uma aula que não exige que você saiba nada além do nome das notas musicais, mas eu vou te explicando aqui ao longo do processo. Então, eu peço novamente licença a todas as pessoas que já têm um domínio da música, já estão mais fluindo na música. Eu tenho que falar também para as pessoas que estão começando ou que não têm tanta familiaridade com as notas musicais, então eu tenho que falar de uma forma um pouco mais simples, por assim dizer, tá? Mas é lógico que o que eu vou mostrar aqui vai gerar insights, vai gerar ideias para quem já está mais avançado, com certeza vai super valer a pena, tá? Então vamos lá, vamos começar falando sobre timbre. Timbre é um conceito, nossa, é um negócio que na literatura, atualmente eu faço doutorado em música na área de sonologia, e uma das coisas importantes para a sonologia é o timbre. E cara, eu te falo que mesmo entre os especialistas existe muita divergência sobre o que, afinal de contas, é o timbre, né? Timbre, que é esse tal timbre que... que é timbre, né? É uma coisa complicada. Na nossa vida empírica é o seguinte, eu pegar aqui uma coisa, você vê como é que é improvisado aqui, ó. Pode ser isso aqui mesmo, ó. Quando eu bato palma, ó, tem um certo som. Se eu pegar um livro, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar um livro e vou bater a mão no livro, é outro som diferente, concorda? Olha esse som aqui, ó. Agora esse som aqui, ó. São sons, eles têm características diferentes, né? Ou seja, eles têm timbres diferentes. Grosso modo é isso, tá? E aí, como é que a gente vai ver aqui no piano, no instrumento musical, trazendo essa ideia de sons diferentes aqui dentro? Teoricamente, e nos teclados simplesinhos, nos teclados que não são como esse aqui é um piano digital. Então ele tem um processamento eletrônico dentro dele que gera um som muito bom, muito parecido com um piano acústico, tá? Então a gente vai basear nos sons acústicos. No piano, teclado eletrônico, aqui é mais simplesinho, isso não acontece. Mas
nos instrumentos acústicos existe uma coisa muito interessante, que é o timbre. E o timbre, ele não é único, ou seja, você não diz, ah, eu tenho um piano que tem um timbre X. Que timbre X? Esse aqui? Ou esse timbre aqui, ó? Repara que esse som que eu estou fazendo com a mão direita aqui, ó, são as mesmas notas. Estou fazendo Mi e Si, Mi, Fá e Mi. E aqui também, Fá e Mi, ó. Vê que eu não simplesmente peguei esse som aqui e fui tocando ele mais grave, até ele chegar nesse aqui. E esse som aqui também eu não fui deixando ele mais agudo, até ele chegar nesse aqui. São timbres diferentes. E é um instrumento que tem essa característica. O piano ele tem essa variação grande de timbre dentro dele. E isso foi explorado por diversos compositores ao longo do tempo, aí, do Chopin, Beethoven e tal, que tem aquelas coisas com pedal que ele deixa soando. Né, que deixa soando, por quê? Quando você deixa soando, né, você tem uma coisa diferente de você não deixar soando. Ó. Né? São duas intenções diferentes. Então, a sustentação da nota, a característica de frequência, a resposta em frequência daquela nota, o impacto, né, o envelope de ataque, de volume, né, de ataque, sustentação, decaimento, tudo isso constitui o timbre. E quando a gente fala em música, a gente precisa, na música real, falar sobre timbre. Por que eu estou começando por aqui? Porque eu estou insistindo tanto nesse negócio, porque eu estou tomando tanto tempo falando sobre isso. Porque é o seguinte, cara, quando a gente estuda harmonia, para harmonia é tanto fácil. Aqui é um dó com sexta aqui, 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 aqui. São as mesmas notas, dó, mi e lá, ó. Aqui. Agora imagina que a gente vai fazer uma música. Olha que música linda que eu fiz pra você, ó. Ah, agora vamos tocar essa música. Eu fiz a mesma música linda, ó. Hã? Oi, Ari. É a mesma... São a mesma nota, a mesma coisa, ó. Aqui. Tá atacando um pouco mais forte aqui porque eu não tenho coordenação para fazer com intensidade. Mas você entendeu que são timbres diferentes? Você percebeu como é que é o timbre do instrumento? Esse timbre, ele é constituído por partes diferentes. Ou seja, não é um timbre único. Então, quando a gente sai da teoria em que dó com sexta, independente de qualquer outra coisa, vai para a prática, na prática, a forma como os acordes são montados, na prática, a distância entre as notas, na prática, os instrumentos que estão sendo utilizados, isso tudo muda. Então esse acorde aqui, ó, um acorde mais simples, o perfeito maior, dó, mi, sol. Esse acorde, se ele é tocado no piano nessa oitava, ele tem essa característica. Se ele é tocado aqui, ó, é diferente. Se ele toca aqui, é diferente. Então, você repara aqui, imagina que você está numa banda, que você está trabalhando com uma banda, com uma orquestra, um grupo maior, que tem vários instrumentos, tem guitarra, tem baixo, tem piano, tem cantor, tem bateria, tem um monte de coisa. Você não pode considerar, galera, vamos tocar um dó com sexta? Por quê? Pode ser que um toca aqui, o outro faz aqui, o outro faz assim, o outro inverte o acorde, vai ficar desse jeito aqui, o outro inverte também, e o outro toca na posição, sabe, são várias coisas que você fala, mas não era um dó com sexta? É, estão tocando o mesmo acorde. Se a gente está falando de um campo harmônico maior, de dó maior, o dó com sexta é um acorde tônico, é o primeiro acorde daquele campo harmônico, é o primeiro grau da escala maior de dó. Vai ser o dó maior, né? Pode ter sétima, pode ter sexta, é um dó maior. Vamos falar que seja um dó maior com sexta. Então, na teoria, é dó com sexta, do mesmo jeito, mas na prática não soa assim. Na prática é diferente. Então, quando você está produzindo uma música e tal, você põe lá a cifra, você fez lá a sua música e tal, a sua composição, o seu arranjo e tal, e vai lá. Aí o baixista está tocando essa nota e fala, você pode parar, velho? Vamos fazer diferente? Toca em outra oitava. Por que ele vai tocar numa outra oitava? Por que ele vai subir ou descer a oitava? Ou fala, cara, vamos tocar esse baixo invertido? Começa a inverter o baixo para fazer um caminho melódico. Por quê? Na prática, aquela mesma harmonia, quando você combina diferentes instrumentos, ela vai ter um resultado sonoro, um timbre diferente. Então, quando a gente está compondo, fazendo arranjo, fazendo produção musical,
a gente tem que estar muito ligado no timbre das coisas, no timbre dos instrumentos. Assim como eu mostrei aqui no piano, imagina que você tem trombone, tem sax, tem bateria, tem um monte de instrumento, e os timbres estão misturando. Você imagina que o batera está tocando com um prato que tem uma sobra, que dá... Sabe, aquela coisa que espalha. Não é aquele pim-pim-pim seco, é... Isso, quando ele vai tocando, às vezes... Vai ter um no meio dos tá-tá-tá da caixa dele. Esse do prato, pode ser que ele esteja meio que entrelaçando com uma ressonância de um instrumento mais grave, ou com uma sustentação de um instrumento mais agudo, ou não. Isso pode estar mascarando as coisas, as frequências, etc. Isso é uma coisa que a gente deve começar a pensar, idealmente, lá na hora que a gente está tocando. Na hora que está tocando, cara, vamos trocar esse prato? Vamos colocar um prato que é mais pim-pim e menos... um prato que espalha menos? Ou o contrário, vamos pegar uma caixa com as pá, que dá aquele decaimento longo, ao invés de uma que é tec, 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 tec. Vamos fazer uma experiência? Vamos pegar esse baixo e vamos mudar um pouquinho a linha do baixo, deixar ele um pouco mais esticando essa nota, pô, tô, em vez de ser poc, pocas, pô. Ou o contrário, vamos mudar, deixar mais seco, deixar o bumbo mais grave, enfim. Na hora que você está produzindo a música lá no estúdio, seja da sua banda, seja de um cliente, seja o que for, é importantíssimo ter isso em mente. É importantíssimo ter em mente que os sons gravados, eles também são diferentes do que você ouve no estúdio. Então, muitas vezes no estúdio ali, ouvindo acusticamente, sem ouvir no fone nem nada, você fala, pô, tá perfeito esse som. Mas aí você chega para ouvir aqui no monitor e fala, mas, cara, tá diferente? Tá, porque lá você tá ouvindo com o seu ouvido. Aqui você tá ouvindo o que o microfone registrou, isso depende do microfone, depende da posição que ele tá no estúdio. Você tá ouvindo o que o microfone registrou, passou por um amplificador, passou por um conversor de sinal e veio para cá e saiu do software, passou por outro conversor de sinal, veio para a caixa de som e você está ouvindo aqui. Então você está ouvindo duas caixas de som, ou dois fones de ouvido, enquanto o som está vindo daqui, né, principalmente dessa direção para você, ou do lado, com algumas reflexões. Enquanto você está no estúdio, com a banda, o cara toca caixa, toca um violão, o som vem do lado, reflete no estúdio todo, tem toda a atmosfera do estúdio, toda a ambiência do estúdio. Então você não vai ouvir o som vindo da sua frente assim. Então uma grande habilidade de produtores musicais, engenheiros de áudio, realmente de um nível mais alto, é justamente conseguir fazer esse pulo de, cara, eu tô ouvindo aqui dentro do estúdio esse timbre de baixo, quando gravar vai ficar assim. Então, ó, baixista, vai ficar meio esquisito, tá? Você vai tocar, vai ficar meio feio aqui, mas confia em mim que vai dar certo. Essa é a grande pegada dos grandes arranjadores, dos grandes produtores musicais, dos grandes engenheiros de gravação, porque já tem essa coisa de, cara, ó, não tá bacana aqui, mas na hora que a gente gravar desse jeito aqui, que eu puser esse microfone, que eu fizer desse jeito, dessa forma, toca do jeito que eu tô falando, abaixa essas peles com pano, acredita em mim, faz assim, toca mais leve, toca mais forte, muda assim. Em vez de segurar o pedal, para de... Não fica segurando o pedal de piano, não quer essas ressonâncias, etc. A pessoa tem essa coisa. Então, quando você está escrevendo um arranjo, você está compondo, você está produzindo, você está gravando, é interessante que você tenha esse feeling. E isso você vai ganhar fazendo. Não adianta você ficar tentando achar que você vai ter dica para isso. Você vai ganhar fazendo. Eu estou chamando sua atenção para esse processo. Aí depois você vai e faz, e desenvolve, e eu tenho certeza que vai dar super certo, tá? A gente já falou bastante sobre esse primeiro tópico, vamos falar sobre o segundo? Sobre afinação. Esse vai ser bem rápido, falando sobre esse instrumento aqui, e isso já vai introduzir um assunto muito legal que a gente vai falar aqui sobre equalização. Daqui a alguns dias eu vou fazer um aulão de mix aqui sobre equalização, isso vai ser importante de novo. Olha só, como funciona a nossa audição, em relação às notas musicais, sobretudo. A gente percebe um aumento ou um decaimento seguindo uma escala logarítmica. O que isso quer dizer, Ari? O que quer dizer uma escala logarítmica? Quer dizer que se você tem um Lá aqui, ó, esse Lá aqui, ele... se você medir ele, tal, matematicamente, tal, vão ser 220 Hz, mais ou menos, né? Esse é o 440. 220 Hz, tá? O próximo Lá, que tá aqui em cima, ó, eles são 440 Hz, ou seja, se você tem um som, e esse som corresponde lá numa escala física de 220 Hz, para você ter a oitava seguinte desse som, você vai dobrar. Então, para cada oitava, você dobra. Então, esse aqui é 220, esse é 440,
880, 1760, 3.500 qualquer coisa, e aqui 7.000 e sei lá qualquer coisa, tá? Só que, olha só, estou dobrando. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pegar a distância? Ó, aqui, daqui até aqui vale 200, certo? Essa distância aqui, não é? Porque não são 220? Então vamos dizer que aqui vale 200, essa medida aqui, ó. Onde que eu vou medir isso aqui? Eu vou pegar essa régua e vou andar essa mesma distância até aqui. Pelos cálculos, se até aqui era 200, até aqui tem que ser 400, não é verdade? Porque olha só, não é essa distância daqui, ó, esse número de teclas é igual a esse número de teclas aqui. Só que quando a gente pega esse aqui não é 800, não é 400, aqui, ó, 200, 400, 800. Se a gente pegar essa distância aqui, ó, a gente pegou, e andar o mesmo tanto para cá, teria nesse lugar aqui mais ou menos 800 Hz. Na verdade, ele está falando de 4.000, 3.000 Hz aqui em cima. Ou seja, para esse teclado aqui visualmente representar o que a gente está ouvindo, ele teria que ser muito maior. E teria que ter umas teclas grandonas e umas teclas muito fininhas, né? Justamente para compensar isso. Por quê? A distância física de uma nota para outra, aqui, ó, nesse instrumento, é diferente da distância auditiva de uma nota para outra. Guarda isso, tá? Guarda isso, é muito importante. A distância auditiva, ela é diferente da distância física aqui, tá? Isso que é interessante, ou seja, ele é maior, a distância é muito maior auditiva. Então, por que isso é muito importante? Porque quando a gente está trabalhando com o baixo, com a guitarra, com o trompete, com a voz, com percussão, com um monte de instrumentos, cada um deles vai ter mais ou menos isso que eu falei aqui, essa mesma série harmônica, é o nome que se dá a isso. Vai ter a mesma série harmônica, mas aplicado lá as particularidades do timbre de cada instrumento. Então, muitas vezes, quando está na harmonia, você fala, poxa, mas que coisa boba, assim, é só esse aqui a harmonia? Esse aqui? Isso? Olha que interessante eu vou fazer, já antecipando a parte do baixo aqui, ó. Agora vamos dizer que o baixo veio pra cá, ó. Entendeu? Então, quando a gente vai fazendo esses movimentos aqui com baixo ou com qualquer instrumento, na verdade você fala, mas aqui eu tô aqui com o dó aqui, e o baixo tá aqui, mas daqui pra cá é um saltão, tá? Daqui pra cá é um saltão, ó. Percebeu que vai descendo? Então, muitas vezes, quando você está fazendo um arranjo, uma composição, a pessoa às vezes está tão acostumada a tocar, por exemplo, um piano e ficar com a mão aqui e tal, e uma coisa mais curtinha, que ela não se dá conta que tem um monte de instrumentos que podem preencher toda essa parte aqui. Ela pode simplesmente pegar e colocar, anotar lá para um trombone e tocar essa nota aqui. Ele vai tocar, vai soar bem, vai ser tranquilo. Você pode indicar para um sax barítono tocar esse aqui, porque o sax barítono ele vai tocar esse dó, só que ele vai tocar esse dó com um peso que esse piano não tem, tá? E é um peso diferente do peso do baixo. Então, você começou a entender o lance de que quando a gente começa a pensar na distância sonora entre as coisas, conhecendo os instrumentos e aplicando esse conhecimento à nossa prática musical, a gente começa a compor melhor, escrever arranjos melhores, porque a gente começa a se guiar pelo som, né? Mas pelo som com consciência. Não é o som simplesmente, não, que doido, esse som é doido, toca aí, cara, a nota que você quiser e é o que é. Não, não é doideira, não tô falando de doideira, tô falando de você se guiar pelo som, mas com consciência, sabendo o que está acontecendo, entendendo o que está acontecendo e não se amarrar numa teoria que, na verdade, ela serve para explicar algumas coisas, mas não para justificar como ponto de partida para uma composição. Então, num caso desse tipo aqui, vamos supor, você está tocando um dó, quem diz que eu não posso fazer esse dó com esse baixo em sol bemol aqui? Depende da música. Você fala,
Dó com baixo em Fá sustenido, em Sol bemol, uma quarta aumentada. Não, velho, pode ser isso aqui sim. Pode ser esse Lá bemol, pode ser esse Si bemol. É isso que você quer transmitir com sua música ou você quer transmitir isso aqui? É isso ou é isso aqui? Né? Ou... Percebe que eu tô meio que chegando nos assuntos que a gente vai falar mais pra frente, vou trazendo pra agora, que é espontâneo, é improvisado, é de espontâneo mesmo. Então você percebe que, dependendo da intenção musical que você vai fazer seguindo o seu ouvido, você vai se guiar pela sua audição, você vai começar a fazer algumas coisas que, pela teoria, não fariam muito sentido. Dó maior com baixo em Ré bemol, isso não faz sentido dentro da teoria. Que acorde é esse? Ré bemol não é inversão de Dó maior. Entende? Não, seria, sabe, uma coisa muito doida, assim, fica uma coisa meio... Nossa, que estranho. Não, não é estranho. Quando você ouve aqui, ó... Essa aqui, não é verdade? Né? É um acorde que é estranho você tocar ele no piano, mas se você tira a mão do pianista desse baixo aqui e coloca, às vezes, um violoncelo, coloca, às vezes, um baixo, coloca um trombone, um sax barítono, um instrumento bem grave tocando, você vai ter outro timbre misturando com esse e lá no frigir dos ovos dá um resultado interessante para o que você quer, dependendo do que você quer. Se a sua intenção é essa aqui, ó, então você vai tocar isso aqui, você não vai tocar isso se você quer isso, concorda? Então, são coisas para você ir pensando, você começar a raciocinar melhor sobre essa questão aí. Vamos ver aqui mais uma coisa interessante? Vamos falar sobre os sistemas musicais, seguindo um pouquinho para a gente já ir depois para o último tópico. Qual o lance? Qual o grande lance para você pensar a teoria musical? Né? A questão de harmonia e tal, uma coisa muito importante. Isso aqui é uma coisa que eu vou te falar, é um ouro, você guarda bem essa informação que eu vou te dar. A teoria, ela surge para tentar, de alguma forma, explicar, analisar, justificar o que era feito. Então, lá no início, não tinha assim um cara tipo Mozart, tipo Bach, assim, vou estudar toda a teoria. Beleza, li toda a teoria, agora eu já posso compor. Não, não é assim. Não foi assim que aconteceu, não. Aconteceu que o pessoal já tocava, o pessoal improvisava, o pessoal fazia as músicas do seu jeito, cantava, compunha, tanto no que é chamado hoje música erudita, quanto o que é hoje em dia o que é considerado música popular, música folclórica, tanto faz. As pessoas tocavam, elas improvisavam, elas faziam um monte de coisa. E aí, lá pelas tantas, alguém resolveu falar, mas que coisa bonita, deixa eu analisar o que você está tocando. Então a análise de onde vem a teoria musical, ela veio depois da música. A música veio antes dessas análises, correto? Então fala, porque existe um acorde maior e um acorde menor. Isso vem depois. Não veio da composição. O compositor falou, vou usar agora um acorde maior. Agora eu vou usar um acorde menor. Agora eu vou usar um meio diminuto. Não é assim. Não é assim que funciona. De novo, vem da audição, vem do que a pessoa está imaginando, do que ela está sentindo, do que ela está ali na mente dela, o que está processando. Ela fala, poxa vida, cara, então com uma ideia aqui, é uma coisa que eu vivi, uma coisa que eu passei, e eu preciso colocar isso numa música, e eu preciso dessa nota, daquela. Então, esse é o caminho legal para a pessoa compor, para a pessoa arranjar, fazer arranjo, composição. Esse é o caminho legal. Esse é o caminho massa que vai trazer bons resultados. Começar partindo de um pressuposto de teoria é muito complicado e não é bom. Geralmente não traz resultados muito legais, não. Então vamos lá. Como que, na teoria, já falando sobre análise musical, como que a gente poderia separar em dois grandes grupos de harmonia para você começar a ficar mais tranquilo? Existem duas leituras do que é chamada harmonia. Uma é baseada em consonância e outra em dissonância. Explica melhor aí? Explico. Dentro da teoria, isso aqui é uma consonância, ó. No intervalo uníssono, né, que é a nota com ela mesma, né? Mas aqui no piano eu fico batendo os dois dedos. Mas vamos dizer que tem dois trompetistas tocando si bemol. Os dois tocam si bemol bem afinadinho, bem perto. Aqui, ó. É esse aqui. É uníssono. Ou seja, esses dois instrumentos estão, essas duas vozes musicais, né? Elas estão em uníssono. É a primeira consonância. A oitava
Ou seja, você toca uma nota e uma oitava acima, né? Que é a mesma nota, só que transposto uma oitava acima. Então, de novo, é um outro tipo de consonância. Uma consonância, né, são consonâncias perfeitas. Existe um terceiro tipo de consonância, que é a quinta. Da pegada aqui. Ó. Esse som aqui, ó. Isso também é considerado uma consonância. Ari, de onde que vem isso? De onde que vem essa história toda? Vem de uma coisa chamada série harmônica. Eu não vou entrar nela aqui, não porque seja muito complicado, mas é que vai acabar desviando essa conversa para um assunto matemático que vai distrair a gente. Mas entenda o seguinte, uma forma de... Não, desliguei essa área, que está muito frio aqui nesse estúdio. Deixa eu pôr aqui, outro jeito. Mas entenda o seguinte, uma forma de conseguir entender a música e o som, e entender por que os sons musicais são diferentes de outros sons, é através de uma análise chamada de uma série harmônica. Por quê? A gente imagina, a gente matematicamente faz o seguinte, a gente decompõe as notas musicais, o som, o áudio, em somatórias de formas de ondas que tem um formato, um padrão senoidal. Na verdade é um cosseno para a série de Fourier, mas é uma senoide. Então, olha só, você tem várias ondas lá. Então, como que é concebida essa ideia? Esse som aqui, ó, em relação a se ele é mais agudo, mais grave, mais agudo, mais grave, mais estridente, mais cheio, enfim, etc., ele é o resultado da sobreposição de diversas ondas senoides, diferentes senoides. Uma com a frequência maior, uma frequência menor. Amplitude maior, amplitude menor. Você vai fazendo essa convolução, essa mistura dessas diferentes senoides e você encontra esse som. É exatamente isso que esse eletrônico faz. Existe um circuito eletrônico que gera várias senoides, várias formas de onda, e ele combina essas formas de onda, essas senoides, para gerar esse timbre aqui. Quando a gente vê na série harmônica, a gente tem a primeira forma de onda mais forte é aquela respectiva frequência que está sendo tocada. Então, se eu estou tocando esse Lá aqui, que são esse aqui, esse acho que é o 440, esse aqui é o 220. Esse é o 220. Esse aqui é o 440. Quando você toca esse Lá aqui, ó, não, é esse que é o 440, tô me perdendo aqui. Vamos supor que seja. Quando você toca esse Lá aqui, ele tem a frequência dele lá, a frequência fundamental, seja 440, 220, estou me perdendo um pouco, mas acho que esse aqui é 440 assim. Aqui, ó. Aí o que tem nesse som? Esse som é composto por uma onda de 440 Hz, mais uma onda menor de 880, mais uma onda menor de 1760, e daqui 1760, mais outra aqui que seria a quinta, né? Não sei fazer a conta, mas essa quinta aqui e por aí vai. Então, essa nota aqui, fundamental, a oitava e a quinta, elas são chamadas consonâncias perfeitas. Então, elas acabam sendo base da harmonia dentro dessa lógica de consonância. Tá? Existe uma dissonância, que é uma dissonância que pode até ser considerada uma consonância imperfeita, que é a terça maior. A terça menor varia de autor para autor, mas a terça maior geralmente é tida como, que é a sexta, né? Ela é tida como uma consonância imperfeita, uma dissonância leve, por assim dizer, uma dissonância que passa, batido. Então, a partir daí, a gente tem um sistema de consonância, que é esse aqui, que forma esse acorde perfeito maior, certo? Ok. Aí o que acontece? Quando a gente pega esse acorde e passa para o próximo grau da escala, uma escala é uma sequência de notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Essa é uma escala. Existem outras escalas, né? Existem várias e várias escalas. Quando a gente pega essa forminha desse acorde maior aqui e aumenta para o próximo grau da escala, a gente encontra esse segundo acorde aqui. Ele é um acorde considerado menor porque ele tem uma terça menor aqui ao invés de uma terça maior. E aí depois vem um outro acorde e assim vai indo. Ou seja, quando a gente aplica essa forminha
de terças, dó, mi, sol, mi, dó. Quando a gente aplica esse formato aqui de intervalo entre as notas, as diferentes teclas aqui, fazendo diferentes combinações, mantendo a mesma organização, a gente tem um sistema musical fundamentado em consonância, porque a base é essa aqui, essa é a base, esse é o ponto de partida, esse aqui é o ponto de chegada, esse é, entre aspas, o tom da música, que pode ser menor também, por isso que eu falei que existem leituras, existem autores que vão incluir a terça menor dentro dessa característica de uma consonância, como se fosse uma consonância imperfeita, porque ela é importante também para a construção de acordes e tudo mais. Então, esses acordes, eles vão ser das mais variadas formas, mais variadas apresentações, né? E existe um outro sistema musical, que é um sistema musical mais contemporâneo, do final do século XIX, do início do século XX, na música de concerto que surgiu esse negócio. Na música popular já acontecia meio que espontaneamente, mas na música de concerto, na música erudita começou, que é um sistema dodecafônico, um sistema atonal, um sistema em que não é previsto que exista um modelo a ser seguido, ou seja, não existe isso aqui para você dizer a música em dó maior, a música em ré maior, a música, sei lá, em fá menor, sabe? Não existe esse modelo, porque não é um sistema baseado na consonância, talvez até um modelo baseado em dissonâncias. Muitas composições desses sistemas musicais são composições cujo objetivo do autor é tocar as notas de tal forma que você não consiga identificar o acorde, não consiga identificar a tonalidade, não consiga identificar o que está acontecendo. São sons, né? Eu sou péssimo para tocar piano, e para tocar música contemporânea no piano eu sou ainda pior. Mas você entendeu a ideia é que isso é diferente de... Isso é diferente. Que tom que eu tô tocando? Não tem tom nenhum. Percebe que fica um negócio e fala, mas não tem... Olha, não tem tom, não tem, é um outro sistema musical, uma outra forma de pensar a música. Mas por que a gente está falando disso dentro da música popular ali, que é tão fofa com isso? Porque esses compositores, né, expressionistas e tudo mais, que trabalhavam justamente essas dissonâncias e tudo mais, eles tiveram uma influência enorme na música do século XX, sobretudo dos anos 60 para frente. No jazz, na música pop, no rock, no pop, em vários estilos musicais, você encontra de vez em quando algumas coisas muito doidas, tipo você encontra um acorde bonitinho assim, que eu falei com uma coisa diferente, você falou, que coisa diferente, isso não é Lá maior, isso não é Si bemol maior, não. Isso é uma harmonia baseada em modelos, em consonâncias, sendo, de alguma forma, ali misturada, né, trazendo elementos de uma harmonia atonal, de uma harmonia dodecafônica, uma coisa diferente. Então é interessante a gente conhecer, a gente ter isso no nosso ouvido, né, a gente ter essas ideias para a gente compor, para a gente arranjar, porque muitas vezes vai trazer aquele feeling de, poxa, bicho, é aquilo que faltava para aquela produção, é isso que faltava para fazer aquele interlúdio, aquela parte que eu não consigo juntar uma parte com a outra, eu vou pôr de repente uma coisa assim pode ser que traga, sabe? Vai te trazer possibilidade, uma coisa não exclui a outra. Você pode tocar o quanto quiser, mas de repente você pode fazer né, trazendo aqui uma coisa que nem tem como a gente cifrar muito bem, não. Isso aqui é um Dó com Lá bemol e com Si bemol, com a sexta menor e com a sétima menor, né? Seria esse aqui. Seria esse aqui, ó. Esse acorde aqui, ó. Só que eu inverti, coloquei eles aqui embaixo. Né?
Às vezes, para um filme, para um jogo, para a música que você está fazendo, falta isso aqui, ó. De onde vem essa ideia? Vem da ideia de um sistema musical em que a gente não parte de formas por terços ou quartos ou qualquer coisa. Isso abre também a possibilidade de você pensar em harmonia por quartas, né? Ao invés de harmonia por terça, enfim, vai abrir todo um leque de possibilidades aí que a gente vai explorar ao longo do tempo. Falando sobre isso, já entrando aqui no último tópico dessa nossa conversinha aqui, seguinte, olha só. Olha que interessante. A gente pega, por exemplo, várias ideias, e isso você vai experimentar, isso você vai testar. Eu quero que você passe um tempo ou com o seu piano, ou com o seu teclado, ou com o violão, ou um instrumento que você achar mais fácil, para você começar a pensar essas coisas, começar a ficar natural com essas ideias. Por exemplo, eu pego esse acorde aqui, ó, Dó maior. Só que esse Dó maior, eu estou pensando ele como a base da harmonia. Então muitas vezes a pessoa pega um Dó maior e faz assim, Dó maior, Dó maior. Ou seja, o Dó maior é o tijolinho. Aí começa a colocar às vezes uma quarta aumentada, coloca uma sétima menor, né? Aqui. E eu te proponho pensar esses acordes, os acordes da escala maior, tá? Começa com simples, tipo Dó maior, Ré menor, sabe? Uma escala mais de Dó, que é a mais comum, a mais simplesinha. Pensa nela, mas não pensa nela como a base, porque a base a gente já sabe o que a gente faz isso aqui sendo a base. Pensa ela como uma extensão de algo que está acontecendo aqui para baixo. Ó que coisa massa que eu estou te falando, isso é massa. Anota, isso vai te ajudar demais, isso vai ajudar muito quando você tiver um naipe de sopros para harmonizar ou alguma coisa, vai um coral. Por quê? Esse Dó aqui, ó, se eu tocar esse Dó em cima de um Mi maior, ele já muda. Ó. Ainda tocando as mesmas 3 notas aqui, ó. Se eu parar de tocar esse Dó e tocar o Mi, é um Mi maior. Se eu tocar aqui, é um Dó maior. Ó. Mi, Dó. Mas olha só quando eu toco os dois juntos. Por quê? Eu peguei esse Dó e transformei essas notas em extensões, tensões de um acorde de Mi maior. Tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui um Ré bemol, ó, Ré bemol maior. Que legal, né? Agora vamos colocar com o Dó maior? Vou colocar aqui para você. Ré bemol maior com o Dó. Viu como é que ele não soa nem o Ré bemol nem o Dó? Ó. O Ré bemol, bonito. Dó maior quando eu junto eles. Tá vendo como é que... Se eu pegar um Ré bemol menor, eu vou tocar, ó. Ele tem uma característica sonora diferente. Então, imagina que interessante como é que isso abre possibilidades e vai abrindo e abrindo e abrindo. Então, o seu exercício é pegar acordes de escala e conjugar esses dois para metade da sua harmonia aqui. Para a direita, do médio para agudo aqui, você vai tocar uma coisa, daqui para cá, vai combinando. Pega, por exemplo, o Dó e coloca um Mi em cima dele, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Né, cabeça aqui. Né? Ou... tocando o mesmo Dó maior aqui, só que dessa vez com o Ré, com sétima. Ou um Si bemol com sétima aqui. Vê como é que eu parti de uma coisa simples, como é que a gente chegou num raciocínio mais sofisticado, né? Como é que chegou num negócio bem legal. Deixa eu ver aqui quanto tempo temos. Ah, tá na hora de finalizar isso aqui já, essa nossa aula. Tá na hora sim. Eu vou falar só uma última coisa. A gente já falou sobre o baixo, vou começar por aí pra gente terminar essa parte, que é o seguinte. Cara, o baixo tem uma força na harmonia que é impressionante. Eu não falo baixo elétrico, baixo eu digo a nota mais grave. Como eu disse, você tocando esse Dó aqui, esse Dó só é Dó dessa forma que a gente está ouvindo porque eu tenho um baixo em Dó. Se eu fizer isso aqui, ó, isso é um Dó, ó o baixo aqui. Ó.
percebe? Então, para os baixistas, para os compositores, arranjadores, cara, o baixo, o movimento melódico do baixo é muito importante. Porque a gente está tocando, vamos falar uma coisa simples, tá? Tocando isso aqui, e o baixista está assim, ó. Então o que ele está fazendo? Dó, esse aqui e esse Mi com sexta, e um Mi menor sexta, né? E um Dó, um Fá. Aí você fala, mas a intenção da sua música nesse momento é ter isso aqui? Você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Ou a sua música tem... É isso aqui, você quer que fique soando... Essa aqui, esse acorde, essa nota, esse som, quando você ouve, você fala, cara, é essa emoção que eu quero, essa parte da música. Tem que ser isso, eu não quero isso aqui, eu quero esse aqui, ó. Isso aqui que eu vou fazer isso aqui, o cantor vai respirar e começar a cantar a letra certinha. Se eu fizer assim, vai entrar meio atropelado, o cantor vai respirar e vai ficar um negócio meio esquisito. Então, quando a gente está tocando, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Infelizmente, de uns anos pra cá, as pessoas estão tocando cada vez mais sozinhas. E aí, quando elas tocam sozinhas, elas começam a perder a noção do que elas estão fazendo com os outros. Elas perdem a noção disso. E acontecem coisas terríveis. Por exemplo, o baixista estava tocando, concentrando na melodia dele e tal, e ele não percebeu, não se deu conta que ele está fazendo esse tanto de inversão de acorde aqui, e que essa inversão está prejudicando o outro instrumento. Porque o baixista tá lá, pô, tô aqui na minha melodia, aqui no meu negócio, e nem tá nem aí pro que tá acontecendo ali, tá? Então, a pessoa que tá responsável pelo arranjo, pela produção, ela tem que estar ligada o tempo inteiro nisso. Cara, calma, ô baixista, deixa eu te falar um negócio, velho. Não inverte essa nota não, porque você tá jogando a gente pras cobras. Nós estamos jogando nós pras cobras aqui, velho. Não pode não, tá? Então, esse é um lance interessante, sabe? A gente começar a ter em mente essa ideia da força do baixo, tá? A força do baixo. Muitas vezes a gente nem pensa assim, por exemplo, fazendo aqui, isso aqui não vou pensar que é um Lá bemol, por exemplo, esse é um Dó com baixo em Ré, nem consigo pensar rápido aqui que tipo de acorde seria isso aqui. A gente pensa nesse som aqui, ó. Que é um acorde sus, bem legal, ficou um sus, né? Sus 9 aqui. 9 não é 9 não, 7. É sus 4, 7. Ó. Ó, que legal, que som bacana, que timbre massa. Poxa, é esse acorde. Isso, não estressa muito se é dó, se é ré. Cara, estressa menos com esses nomes e símbolos e preocupa mais com o som que você está ouvindo. Tá? Isso que vai te trazer grandes resultados. Para a gente fechar, eu vou fechar exemplificando com uma melodia bem simples aqui, ó. Tá? Imagina que essa é a melodia da sua música. Agora percebe, tenta sentir o clima emocional que eu vou causar com as harmonias aqui, ó. Percebeu que eu estou fazendo a mesmíssima melodia, mas dependendo do acorde, da harmonia que eu estou impondo nessa melodia, ela está virando coisas diferentes. Isso aqui, ó, olha só que coisa meiga, que bonitinho. Compara com esse aqui. Ficou uma coisa meio
No primeiro tava, opa, sim, é isso mesmo, estava bem afirmativo, estava bem, tudo no lugar, tudo consonante, né? Lembra da série harmônica? Tudo consonante, tudo em casa. Quando a gente coloca esse aqui, ó, certeza, tá tudo certo, tudo tranquilo, é isso mesmo. Quando eu ponho isso aqui, esse Lá bemol, esse Mi bemol, eles fazem uma coisa assim, você tem certeza mesmo? Olha, eu acho que você tá falando a verdade, mas você tá falando a verdade mesmo ou você tá me enganando? Você tá, cara, eu tô, cara, é isso mesmo, sabe? Quando a gente tem esse dó aqui com essa melodia, as duas coisas estão, a melodia tá dentro do acorde que está sendo tocado, ó. Eu estou confirmando isso, é uma confirmação, é maior, é uma coisa mais pra cima, mais alegrinha e tal, é uma confirmação. Quando eu venho para esse Lá bemol aqui, é uma espécie de uma dúvida. Uma coisa assim, será que é? Olha, não falei tudo não. 3 pontinhos, sabe? É uma coisa meio que desfoca um pouco daquela certeza, aquela consolidação do que eu estava dizendo. E isso tem diferentes graus e, novamente, o que você vai fazer? Fazer uma melodia simples, que você consiga fazer com a mão direita, simplesinha, tipo... E bem devagar você vai fazendo. E vai testando acordes. Desse jeito que eu estou fazendo aqui. Pode manter o pedal pisado. Faz uma melodia e vai testando encadeamento de acordes, começando com coisas bem simples, tipo... E depois começa a colocar acordes diferentes, acordes maiores, menores, dominantes, diferentes do que você estava tocando. Algumas coisas mais estranhas, né? Tipo isso aqui. E assim por diante. Pode ser melodia maior, menor, pega um e vai testando, e vai acostumando com essa ideia, e tudo isso que a gente falou hoje aqui vai começar a fazer sentido. Por quê? Você vai começar a tocar e sentir a harmonia, e sentir o clima, e fazer isso de uma forma emocional, de uma forma mais de emoção, menos uma coisa racional. Agora eu toquei um Fá com sexta. Depois do Fá com sexta eu preciso tocar um Si bemol com sétima. Depois do Si bemol com sétima eu vou tocar um Mi bemol maior. Sabe? Cara, não. Menos racional, menos pensamento, menos análise, enquanto você está compondo, enquanto você está tocando. Imagina o que eu disse. Mas você está contando uma história. Pô, uma história que eu tava com certeza que a menina gostava de mim. Ela gostava de mim. Mas um dia eu fiquei com uma pulga atrás da orelha esse negócio. Aí, viu que eu já abri aqui? Se eu fizesse, eu sei que ela gosta de mim. Ela gosta de mim, sim. Mas um dia eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Sim. Pulga atrás da orelha. Não, parece que você pegou isso aqui e depois fez ainda mais. Oh, tô mais alegre ainda. Agora essa outra melodia. Ah, ela gosta muito de mim, eu gosto muito dela e tal. Sabe assim, muito mesmo. Nossa, um tanto assim. Um negócio assim que eu fico tão feliz de estar com ela. E você vê que interessante, eu não estou cantando, eu estou falando a letra e tocando a mesma melodia. Você viu como é que você já entendeu o que eu estou querendo dizer com isso aqui? E com o que eu estou querendo dizer falando com a letra? Agora você imagina isso com uma cantora ou um cantor cantando uma melodia bonita, com a letra bacana, com instrumentos, com sopro, com um monte de coisa. Como é que essa ideia que eu acabei de plantar aqui com você, como é que isso não vai germinar uma árvore maravilhosa, cheia de música ótima para todo mundo? Beleza? Gente, acho que, nossa senhora, eu falo demais. Meu Deus do céu. Tem uma amiga que diz que é porque eu sou do signo de Gêmeos, diz que geminiano fala muito, deve ser por isso. Eu tenho a lua em Gêmeos também, deve ser por isso. Eu sou geminiano duplo. Bom, bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que essas ideias aqui, essa aula de hoje de harmonia seja útil
né, para vocês, te ajude aí bastante. Cara, não hesitem em escrever no comentário o que você gostaria de ver aqui. Pode falar sobre mix, sobre harmonia, sobre produção, sobre gravação. Cara, tudo que tem a ver com música e produção musical, você pode pedir que eu dou um jeito de atender. Eu sempre atendo o pessoal, né, eu gosto de ouvir sugestões, tá? Se você não está inscrito, se inscreve, vai ajudar muita gente. Compartilha bastante esse vídeo, traz gente aqui para assistir, para a gente produzir música de um nível bacana, num nível bem legal. Beleza? Bom, gente, eu fico por aqui, vou encerrar a minha gravação aqui. Um forte abraço e até breve.